Oi gente, eu sou a Mari, se não deu para ver pelo título do vídeo, pela thumbnail, até mesmo pela minha blusa, eu vou falar sobre Como Treinar o Seu Dragão. Especificamente eu vou analisar a estrutura que Como Treinar o Seu Dragão apresenta. Aí talvez você se pergunte por que eu vou falar desse filme. E, bem, não apenas é o meu filme favorito, né? Eu sei, fazer o quê? O meu filme favorito é um desenho. É um filme muito bem roteirizado, com personagens muito legais. E o mais importante, né, para ser o primeiro filme de análise que eu vou fazer aqui no canal, é que ele é um filme muito bem estruturado. O que é importante, porque a gente vai falar sobre estrutura. A parte teórica, eu fiz um outro vídeo sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo, né, os links, que eu explico exatamente, né, a estrutura de 3 atos e os 5 plot points principais. Eu não vou falar da teoria aqui, então se você não sabe, você vai ficar meio perdido. Então eu realmente, né, aconselho que você vai lá. Acho que você vá lá. Então eu realmente aconselho que você vá lá e assista esse outro vídeo primeiro, pra depois entender a parte prática, né, que a gente vai analisar e estrinchar todo esse filme. Uma coisa muito importante, né, desse filme, né, de por que ele é tão bem estruturado, é que ele segue a lista de plot points do Blake Snyder, que ele falou no livro Save the Cat. É um livro muito bom, eu já li, e o Dean DeBlow, né, que é o diretor e roteirista de Como Treinar o Seu Dragão 1, 2 e 3, ele falou que ele usou mesmo esse livro como base. Então, sim, eu realmente vejo todos os pontos perfeitamente bem e super bem estruturados nesse filme. Quem quiser, eu posso fazer um vídeo específico desse livro. Deixa aqui embaixo nos comentários, né, se você vai querer ver esse vídeo ou não. Obviamente que eu vou falar muitos spoilers aqui, que eu tô analisando. Se você não quer spoilers, veja esse filme primeiro e depois venha ver a análise. Então, sem mais delongas, vamos fazer essa análise. Muito bem, amigão. Nós vamos devagar, com calma, tá? Vamos lá. Então, o início do filme já começa mesmo com muita ação, naquela cena de abertura, né, muito forte. E é uma cena que mescla perfeitamente contar e mostrar, né, quando o Soluço tá contando tudo que tá acontecendo, né, explicando o que realmente a audiência não vai saber, mas ao mesmo tempo a audiência tá vendo tudo ali. E é uma cena que mostra todos os personagens principais e já fala, né, do Fúria da Noite. Logo depois a gente tem o tema, que é quando o Bocão fala pro Soluço pra ele tentar ser alguém que ele não é e ser ele mesmo. Isso também, essa parte de tema especificamente do Blake Snyder. No meio do primeiro ato, a gente vai ter o evento incitante, também chamado de catalisador, que é o momento em que o Soluço encontra o Fúria da Noite, né, abatido e tudo mais, solta ele ao invés de matar, que era o plano, né, inicial dele. Lá pelos 30 minutos a gente tem o ponto de virada, né, o primeiro ponto de virada, que marca a transição do primeiro ato para o segundo, que, a meu ver, é a cena que tem uma linda trilha sonora que eu amo, que é quando o Soluço finalmente toca, né, o Banguela pela primeira vez. E um momento, né, que marca a amizade deles. Pode ser considerado também o momento seguinte, que o Bocão tá falando que um dragão abatido é um dragão morto, e que daí que o Soluço resolve fazer algo a respeito, né, que ele vai fazer a prótese de Tailfin, né, pro Toothless. Mas eu considero esse momento, né, como ponto de virada, porque realmente é aquele momento em que muda alguma coisa nos dois, né, tanto no Soluço quanto no Banguela. Eles permitem, né, ter uma amizade com o inimigo. Daí a gente vai ter a parte que o Blake Snyder chama de jogos de diversão, que tudo tá indo muito bem. O Soluço, ele tá aprendendo a voar e aprendendo, né, coisas particulares dos dragões que ele usa nas aulas de, né, treinamento de dragão, né, são cenas divertidas, né, basicamente montagem com música. E aí a gente tem a divisão do segundo ato, né, o plot point do segundo ato, que é chamado de midpoint, que é realmente no meio do filme. Aquela cena, né, que é uma grande vitória para o personagem, né, tem basicamente duas possibilidades. Nesse caso a gente tem uma grande vitória,
o momento em que o Soluço consegue voar no Banguela pela primeira vez. Depois disso a gente tem um monte de complicação, né? O pai do Soluço, né, o Estoico, ele volta de viagem e já tá esperando um matador de dragões, quando o Soluço, na verdade, ele tá mentindo. A Astrid que descobre, né, o Soluço e o Banguela. Logo em seguida, a Astrid e o Soluço descobrem a Rainha dos Dragões, também chamada de Morte Vermelha. A gente também tem um momento em que o Soluço ele tenta mostrar para todo mundo que os dragões não são uma ameaça, mas dá tudo errado. O Banguela ainda tenta salvá-lo, ele até consegue, mas os vikings capturam o Banguela e acabam... Aí depois o pai dele renega o Soluço e todo mundo ainda pega o Banguela e vão atrás da ilha lá dos dragões, né? Ignorando o Soluço, que tá falando que não vai dar certo, porque, né, tem a Morte Vermelha lá, que vai matar todo mundo. E aí depois a gente tem a parte que é tudo está perdido, que é realmente, né, todo mundo tá indo. A própria Astrid já fala pra ele, né, pro Soluço, que ele perdeu o pai, a vila, né, o melhor amigo dele, que é o Banguela. Ele chega no fundo do poço. Uma tradução livre, né, porque na verdade seria literalmente Noite Negra da Alma, né, que é o momento, como eu expliquei lá no outro vídeo, o personagem principal, ele tá no fundo do poço, tá tudo dando errado pra ele, que tá muito triste, ele precisa de forças para o terceiro e último ato. E é justamente isso que a Astrid faz. E é nesse ponto também que eles completam, né, os arcos de personagem dos dois. Eles descobrem que... Assim, o Soluço, ele descobre que ele não precisa ser um viking como os outros, que ele só precisa ser ele mesmo. E a Astrid vai de odiar, eu não diria que ela odiou o Soluço, mas ela tava com raiva dele. E ela sai desse ponto para, ok, eu acredito em você, eu confio em você, vamos lá que eu sei que você tem um plano pra gente poder salvar todo mundo. E aí a gente tem o segundo ponto de virada, que é o momento em que o Soluço tá fazendo o plano lá pra poder pegar os dragões que eles estavam usando pra treinar, pra matar, junto com os outros adolescentes todos que estavam fazendo parte disso, né, pra todos andarem de dragão, andar a dragão, montar os dragões e voar pra salvar todo mundo. Quando eles chegam lá, a Morte Vermelha já está solta, e daí o Soluço tenta salvar o Banguela, eles acabam quase que se afogando. O Estoico então completa o arco de personagem dele quando ele salva o Soluço e o Banguela e fala justamente, né, para o Soluço que ele tem muito orgulho dele. E assim entra o clímax do filme, que é justamente o embate do Soluço e o Banguela contra a Morte Vermelha. E por fim, né, o filme acaba com uma cena totalmente diferente. Em vez dos vikings e dragões lutando, eles agora moram juntos. E isso acaba mostrando, né, um arco da vila inteira, né, que muda de matadores de dragões para amigos dos dragões. E aí, né, termina com eles, né, o grupo dos adolescentes voando nos dragões. Em outros lugares as pessoas têm pôneis, papagaios, mas nós temos dragões. E claro que tem alguns motivos de por que esse filme funciona tanto, além dele ser super bem estruturado, muito bem executado, com uma animação muito linda, personagens muito legais. E o ponto principal é que realmente é um filme recheado de conflitos, e conflitos são essenciais para fazer com que a audiência se importe, né, com um filme que está vendo. E assim, é um filme que, porque ele tem tantos conflitos, ele funciona sem um vilão exatamente, porque, né, a Morte Vermelha já é um vilão, digamos assim, mas o filme já tem conflitos suficiente sem isso, sem a Morte Vermelha. E claro, o Soluço é um personagem, né, um protagonista muito bom. Ele é um underdog, né, tipo, como se fosse um oprimido, digamos assim, porque ele é diferente e porque ele faz tudo que ele pode pra ser igual aos outros, e ele falha miseravelmente, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito
inteligente, muito cativante e habilidoso. E, claro, ele é um personagem, né, proativo, um protagonista proativo. Então, assim, tipo, as coisas que os pontos principais assim acontecem por influência dele, né, por causa dele, em vez do que acontece com personagens passivos ou reativos. Daí eu posso fazer um vídeo também explicando a diferença desses 3 tipos de personagens. Então é isso, pessoal, essa foi a minha análise do filme Como Treinar o Seu Dragão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, sigam minhas redes sociais e até a próxima!